Muito bem, voltando a falar sobre economia comportamental, usando o quê? O artigo do Behavioral Economics Guide de 2022. E no último vídeo, comecei a falar com base nesse artigo aqui, a parceria entre ciência de dados e economia comportamental. Já marquei aqui algumas coisas, falei sobre a introdução, o resumão, né, o abstract, a introdução, e também já dei uma corrida na conclusão e nos resultados, só que eles são muito generalizados, não passam exatamente o que foi feito no estudo, então por isso eu vou voltar aqui. São dois estudos nesse artigo, hoje eu vou falar só sobre um deles, que é tentaram entender o comportamento de restaurantes e hotéis durante a pandemia, comportamento adaptativo para que eles não falissem, né? Afinal, restaurantes e hotéis dependem muito de pessoas circulando, pessoas entrando no estabelecimento. Hoje talvez um pouco menos, principalmente restaurantes com o serviço de delivery. Mas vamos ver o que eles fizeram. Tá aqui, ó. Caso estudo 1, adaptação para a sobrevivência. Então, aparentemente os clientes dos autores desse estudo são bancos, especificamente um banco que empresta e que financia restaurantes da Espanha, um restaurante específico da Espanha. E aí o primeiro passo foi que os cientistas de dados deram uma olhada nos padrões de pagamento de cartão, procurando entender o que mudou nos padrões de pagamento dessas atividades comerciais. Então, como os clientes deles são bancos, aparentemente eles conseguiram ter muitos dados mesmo. Porque eles conseguiram uma quantidade de informação em alta frequência do consumo em gastos de hotéis e restaurantes por todo o país, pelo que eu entendi da Espanha. E conseguiam pelo ponto da venda. Então conseguiam não só saber as transações dos cartões, mas aonde estava sendo transacionado. Então podiam ver de qual restaurante, qual hotel que era, aparentemente. Então eles conseguiram fazer uma pintura, o termo que eles mesmos usam, dos padrões de gasto. E assim, eu vou dar uma pausa aqui específica para falar do privilégio desses caras de ter tantos dados para trabalhar. Assim, não sei se você que está assistindo trabalhou com dados, mas uma das partes mais difíceis é conseguir a base de dados estruturada. Conseguir uma base de dados qualquer já é difícil. E receber essa base de maneira estruturada, ou seja, pronta para ser trabalhada, para colocar inteligência, para colocar modelagem desses dados, é mais difícil ainda. E aparentemente esses caras conseguiram muita coisa. Pô, é muito rico você ter informações de transações por local. Então tu consegue dizer a região da cidade, você consegue dizer o quanto foi gasto, a média de gastos e tudo. Nossa, isso realmente dá para fazer. Isso que deve ser só um estudo que eles fizeram, que talvez tenha sido mais promissor, mas deve ter feito muitos estudos. Isso é muito legal. Invejei. Ó, aqui tem um ponto muito interessante, em que eles trazem mais um ponto positivo para a economia comportamental, do que ela é importante. Porque como eles tinham tantas questões com dados, eles tinham tanta informação, eles tinham tantos possíveis objetivos e desafios a serem concluídos com tantos dados, eles acabaram se pautando nas hipóteses comportamentais para guiar o projeto. Isso é muito interessante. Então, eles usaram a economia comportamental também como um guia, como uma forma de você conseguir focar no que você quer resolver, algum problema específico, e não você querer entender tudo e aí nunca chegar a lugar nenhum. Isso é muito interessante, a gente faz mesmo isso. Chegando aqui, os autores descrevem um pouco mais sobre as adaptações feitas, como por exemplo a alteração dos preços, com o tipo de produto que é ofertado, a mudança no espaço, no ambiente do estabelecimento, alterar os fornecedores de que vêm os produtos, se adaptar aos serviços online de entrega. Esses tipos de adaptações aparentemente foram muito positivas para os restaurantes e hotéis que deram certo na pandemia e pós-pandemia. Eles trazem também que, interessantemente, que uma surpresa foi que as adaptações que eles consideraram como financeiras não foram um bom preditor da sobrevivência desses restaurantes e hotéis. Aí aqui, nesse infográfico aqui, eles conseguiram descrever bem os 3 tipos de adaptações que eles categorizaram. Uma delas é operacional, outra é estratégica e outra é financeira. A operacional e estratégica é mais ou menos o que eu já falei. A operacional é espaços, mudança no ambiente, nos horários do trabalho, nas rotinas de limpeza, inclusive. As adaptações estratégicas eles consideram como sendo a oferta de novos produtos, alterar a base de consumidores das quais você manda e-mail, por exemplo, que você tenta acessar, alterar aquilo, modificações nos preços dos produtos, novos fornecedores,
ofertas online de entrega, alteração no marketing. Então essas são as adaptações estratégicas. Aparentemente essas, as operacionais, foram determinantes para você conseguir ver quem que ia sobreviver e quem que não ia. Enquanto as financeiras, que são realmente as partes financeiras da instituição, empréstimos, financiamento, essas mudanças e adaptações feitas, aparentemente não mudaram muito a determinação se aquela instituição ia ou não ia sobreviver. Um outro ponto que eles trouxeram de interesse é que eles observaram pelo comportamento dos cartões é que as pessoas estavam gastando menos depois da pandemia e estavam com um comportamento mais voltado para ir no restaurante jantar do que almoçar. Aí não criaram uma hipótese para isso, eles só relataram que foi algo que eles acharam interessante, que eles sistematicamente viram esse comportamento. Comparativamente antes da pandemia, a quantidade de pessoas que ia para almoçar nos restaurantes foi muito menor. Talvez tenha a ver com o trabalho remoto, não sei. E a quantidade de janta voltou a ficar parecida, só que as pessoas estavam gastando muito menos. E aí talvez também tenha a ver com crise econômica, com pessoas com menos disponibilidade de dinheiro, com pessoas que tiveram que sacar seus investimentos para conseguir se financiar, e por aí vai. Aí logo depois eles mencionam um estudo lá feito na Espanha mesmo, em que eles tentaram identificar o quanto que a visão dos próprios comerciantes quanto ao negócio deles e dos seus pares durante a pandemia, o que ia acontecer. Então eles visualizaram o efeito do excesso de confiança. Por quê? Nessa pesquisa observaram que a expectativa dos próprios comerciantes é que 1 em cada 3 negócios não iria sobreviver. Então aí 32, 36% dos negócios na Espanha, restaurantes e hotéis, não iam sobreviver. Mas aí quando perguntados para eles mesmos, eles achavam que os deles iam sobreviver. Mais do que essa quantidade na amostra achou que ia sobreviver. Então, sei lá, metade da amostra falou que ia sobreviver, enquanto quando se pegava a média lá, diziam que só 30% ia. Aí você vê aquilo que a gente chama de excesso de confiança. As pessoas acham que elas vão conseguir ser competentes o bastante para conseguir sobreviver, ou então um viés do otimismo, que as pessoas acharem que com elas não vai acontecer nada de errado, elas por algum milagre não vão passar por todo aquele problema causado pela pandemia. E aí, parece que identificaram aqui uma coisa, não ficou muito claro se eles identificaram isso na pesquisa ou se é uma hipótese que eles estão formando. De qualquer maneira, vão considerar que tem algum valor porque é um artigo que está no Behavioral Economics Guide, uma revista de muito renome. Então, a hipótese deles, verificada em pesquisa ou então apenas hipotetizada no texto, é que as chances do estabelecimento sobreviver eram um pouquinho maiores quando a visão do comerciante não era o medo de ter uma falência. Ah, meu Deus, nós temos que fazer uma coisa, senão o nosso estabelecimento vai falir. Era melhor, as chances de sobreviverem era maior quando a visão dele era sobre sobrevivência mesmo. Não é tipo, nós vamos falir. Não, nós temos que sobreviver. Então, para o nosso estabelecimento sobreviver, para o nosso negócio, para o nosso time sobreviver, nós temos que mudar. E aí conseguia-se ter mais motivação para mudar do que o medo de falir. Essa é uma visão interessante de ser colocada porque muita gente vai perguntar, mas e a aversão a perdas? O medo de perder não é sempre maior do que o de ganhar, etc. E aqui a gente está fazendo justamente o oposto. A visão pensando em perda, que é a falência, deu menos resultado que a visão pensando em sobrevivência, de você ganhar. E isso daí já foi visto em outros estudos também. Isso não refuta a teoria de aversão à perda. A aversão à perda ela já foi muito mais do que visualizada em diversos experimentos e até agora ninguém foi capaz de refutar ela. Nós somos mais impactados emocionalmente, impactados de latência emocional por uma perda semelhante comparados com um ganho semelhante. Só que isso não necessariamente vai trazer motivação em todos os sentidos. Já teve diversos estudos que viram que em determinados contextos isso vai trazer uma motivação, só que em outros não. Tem um que eu li há muito tempo atrás que mostrava que em situações de grupo isso não funciona tanto. É muito melhor você pensar em questões mais positivas em grupos para trazer motivação. Que talvez tenha sido esse caso aqui. Em vez de você pensar... Você tem que sobrevivência não é uma coisa também muito positiva, né? Sobreviver é igual a viver. Então a outra opção é você morrer. Aí talvez seja até esse efeito aí mais drástico, quem sabe, para alguns. Mas do jeito que eu li, pareceu que era algo assim mais de survive, de ganhar, vencer, de você estar, sabe, vencer essa guerra. Então parece que quando o pensamento era dessa forma, eles já pensavam de uma forma mais estratégica, eles já pensavam em objetivos.
talvez tenha a ver com isso também. Você ter o objetivo de você sobreviver está muito mais envolvido a ação, a você fazer algo para mudar aquilo. Pode ser isso, mas eles também, pelo que não terminei ainda de ler, mas pelo que eu vi, eles ainda não avançaram tanto disso também. É uma hipótese que faz algum sentido, mas teria que testar mesmo. Olha, aqui descendo aparece uma tabelinha que eles montaram com a quantidade de adaptações, de categorias de adaptações feitas. Então, as top 10 empresas que se recuperaram, os top 10% das empresas que recuperaram, que as melhores se recuperaram, a categoria de adaptação estratégica foi a que mais deu certo, né? 18%, que tem a ver com novos produtos, uma base nova de consumidores, aumento ou diminuição do preço, novos fornecedores, adaptação a serviços online de entrega, mudança no marketing, então foi o que mais funcionou. Adaptações operacionais foi logo em seguida, talvez seja na margem de erro inclusive, que é mudanças no espaço, nos horários de trabalho, rotinas de limpeza, por aí vai. E as de finanças realmente ficou lá empatado com as de não foi realmente adaptativo. E aqui finalizamos esse estudo. Aí ele só dá umas considerações finais aqui, inclusive essa última, que retorna o objetivo do trabalho em si, que é ajudar bancos. E isso realmente foi concluído, eles conseguiram. Com esse trabalho aqui que eles montaram, eles conseguiram entender os perfis das instituições de hotéis e restaurantes que conseguiram ser mais adaptativas, transformando aquelas categorias. Então é um exemplo interessante de como conseguiram usar ciência de dados, então eles devem ter tido uma grande base de dados dos bancos, conseguiram rodar modelos, eu vi que usaram um R para fazer isso, e aí conseguiu sair essas categorias aí de adaptações que deram certo, e com isso trouxeram maior entendimento ao banco lá que eles estavam prestando serviço, para esse banco conseguir entender o portfólio dele de instituições que ele presta financiamento e serviços financeiros. E é justamente por isso que nesse estudo acaba não tendo tanto aquela parte de mudança do ambiente, de eles mexeram aqui, mexeram ali, fizeram um nudge, fizeram uma intervenção comportamental, porque não era a proposta. A proposta era realmente prestar um serviço para uma instituição financeira, fazendo um estudo que dê maior entendimento dessa instituição sobre os clientes dela. E aí realmente, aparentemente, foi um sucesso. Conseguiram 3 categorias de tipos de adaptações para sobreviver à pandemia, viram que só 2 delas que foram realmente significativas e conseguiram, imagine, dar para essa instituição financeira, para esse banco, o portfólio dos clientes dele e onde que eles estão enquadrados em cada uma dessas categorias. Então realmente traz uma riqueza para você fazer projetos de comunicação, de abordagem e de produtos para esses clientes. Achei interessante. Provavelmente tudo mais que eles devem ter feito não deve ser possível ser divulgado, ou então não vale a pena. Gostei, simples e eficiente, deve ter trazido benefícios mesmo. E eu paro por aqui, depois eu leio a segunda parte desse estudo, que eles falam sobre taxa de juros e comportamento de economizar, de guardar dinheiro. Vamos ver o que eles têm para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte aí economia comportamental, ciência de dados, neurociência, psicologia econômica, sei lá o que, curte, compartilha, dá um joinha, comenta aí o que você achou desse estudo e o que você gostaria de ver eu falando também. Fica à vontade. É isso. Tchau.